Dorival Júnior, novo técnico de São Paulo, né? Acabou de ser anunciado. Ele será o sucessor do Ceni novamente, né? A passagem dele lá em 2018 foi justamente quando o Ceni caiu a primeira vez, que o Leco o demitiu. E aí chegou o Dorival Júnior. E, bom, vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Do Dorival e o que é essa contratação. Primeiro, eu só queria dar um aviso. Eu vi que tem muita gente comemorando a queda do Ceni. Gente, não é pra comemorar a queda de um técnico, porque se o técnico saiu, quer dizer que a gente tá na merda. Sem contar que o Ceni é um ídolo, né, do São Paulo. Então, enfim. Se bem que, né, cada um faz. Esquece o que eu acabei de dizer, cada um faz o que bem entende. Não vou ficar cagando regra aqui pra vocês, não. Então, enfim. Mas eu não consigo comemorar a queda de um técnico, e especialmente sendo o Rogério Ceni. Pois bem, o Dorival Júnior, o que eu acho dessa contratação era o nome mais óbvio, né? Aliás, eu fiquei um tanto quanto preocupado quando eu fiquei sabendo não só que ele era o plano A, mas que não tinha plano B, não tinha plano C. E ao mesmo tempo, o Galo talvez precise de um técnico e o Corinthians, eu nem sei se já saiu a informação, né? Agora, próximo do meio-dia, se saiu a informação que o Lázaro caiu ou não, porque não deve durar muito no cargo depois da derrota de ontem deles da Libertadores. Bom, qual é o desafio do Dorival? Qual é o perfil do Dorival? Ele é um técnico muito mais conciliador que o Ceni, isso daí é inevitável. Ele é o tipo de cara que ele sabe lidar muito bem com as pressões internas, com a pressão da torcida. Ele não vai entrar em conflito, ele não vai falar o que pensa sem algum filtro, como o Ceni fazia de vez em quando, né? Acabava se prejudicando o próprio elenco porque falava demais, como foi o caso do Marcos Paulo, por exemplo. O Dorival nunca iria expor um atleta numa entrevista coletiva. Enfim, isso daí já é algo que pesa muito a favor. Por que, que ele foi escolhido também? É por causa da experiência dele no cenário nacional. As informações, né, da imprensa em geral é que o São Paulo entendia que precisava de um técnico já pronto, não podia ter alguma aposta ou um técnico estrangeiro que ainda teria que se adaptar ao futebol brasileiro. Então era o nome mais lógico mesmo. Que bom que deu certo, viu? Porque se não viesse ele, a gente estaria muito ferrado, porque realmente não tinha outro nome em pauta, e aí até procurar o nome, etc. Bom, já viu, né? Já viu. Só espero que venham falar, né? Cadê o Belmonte? Cadê o Casares? Eles têm que vir a público falar e dizer o que esperam do São Paulo pro resto do ano, quais, enfim. A gente sabe o que eles têm que falar, mas eles não dão a cara a tapa, né? Vai ser aquela coisinha lá da entrevista coletiva, né, de apresentação do Dorival. O Casares provavelmente estará lá, vai entregar a camisa, o presente de algum patrocinador, fazer um breve anúncio completamente genérico e depois sairá sem responder nenhuma pergunta da imprensa. O que é um erro na minha visão, e enfim, né, vocês sabem o que eu penso sobre essa diretoria aí. Certo, agora vamos falar da parte tática, né? Que é o que interessa, pelo menos o que eu prefiro. Muito bem, pegar aqui esse site deveras interessante que eu conheci agora. Vamos falar sobre o esquema tático. Aqui tá o último time do Rogério Ceni, tá? O time que foi a campo contra o Puerto Cabello, né? E, enfim, só pra gente ter um ponto de partida para pensar como é que o time jogará com o Dorival Júnior. Eu não coloquei aqui no squad. Talvez tenha alguma numeração errada, tá? Eu não conferi se todas as numerações estão certas aqui, não. Mas eu não coloquei aqui os jogadores que estão lesionados, como o caso do Wellington, por exemplo, né? Ou então do Igor Vinícius, que deve até voltar logo, mas ainda está fora de combate. Então, o que eu acho que o Dorival Júnior fará inicialmente? O que a gente sabe é que o Rai Ramos vai perder espaço para o Rafinha, certo? Então, o Rafinha deve jogar aqui na lateral direita, né? O grande problema hoje do São Paulo é essa lateral esquerda. A gente não tem um jogador mesmo, é o Caio Paulista improvisado, o Patrick ainda é garoto, não se sabe se ele aguentaria um jogo mesmo, um jogo profissional, né? Uns 90 minutos, então, bom, é difícil arriscar, ainda mais nesse momento do clube.
Portanto, se eu estiver está gravando, que de vez em quando eu mudo de tela e não grava, tá gravando o áudio sim. Mas por enquanto eu acho que ele segue com o Caio Paulista, ou então ele vai improvisar o Beraldo. Se ele improvisa o Beraldo ali, aqui na esquerda, fazendo tipo um zagueiro pela esquerda, ele deve colocar aqui o Diego Costa, provavelmente, já que o Alan Franco vem de uma fase ruim, o Dorival não vai tentar expor o. Não vai querer, né, expor o atleta. Eu acho que o Diego Costa deve ganhar alguma chance aqui, caso ele opte pelo Beraldo aqui na esquerda e com o Beraldo na esquerda, a ideia, né, essa linha de três, tipo, com a bola, a gente fica com três zagueiros e o Rafinha deve avançar aqui para armar o jogo. Eu acho que o Rafinha tinha que jogar como armador, não necessariamente tendo o Beraldo pela esquerda, mas eu acho que o Rafinha tinha que realmente jogar como um armador, que é o que ele pode fazer hoje. Ele não tem mais velocidade, ele não tem mais intensidade, e a gente perde muito simplesmente segurando ele lá atrás como um, um defensor apenas. Certo? Pois bem, no meio campo também devemos ter alguma substituição. Aí é a dúvida, né? Seba Mendes ou Luan? Vocês sabem que eu prefiro o Luan, mas o Mendes é quem tem jogado regularmente com o Ceni. Não sei realmente como é que o Dorival iria fazer, então vou colocar o Mendes aqui só para ilustrar mesmo. Acredito eu que o Pablo Maia deve perder espaço, ele volta a ser terceira opção e o Luan volta a ser relacionado para os jogos, pelo menos. Vejamos como a coisa se dá. E aqui fica a outra grande questão, né? Não acho que o Dorival vai optar por um jogador aberto aqui na esquerda, até porque já tem um Caio Paulista fazendo essa ultrapassagem. Então, eu acho que ele vai primeiro tirar o, o Araújo da ponta e colocar ele mais no meio. Então, vão ficar esses dois meio-campistas, né? Araújo e Nestor. Aqui, o Juan que começou lá, mas não tem nem o que discutir, né? O Caleri é o titular. O Juan, aliás, o Caleri com o centroavante, né, o homem de referência, e o Luciano mais atrás, podendo cair para esse lado, podendo cair para outro lado, com mais movimentação. Vou colocar até ele aqui como um enganche, digamos assim. E aqui na direita, eu acho que ele vai com o Wellington Rato. É um time assimétrico, né, de certa forma, com ao mesmo tempo que tem 5 homens que podem preencher o meio campo, tem 3 homens que podem chegar ao ataque. Eu acho que o desenho sem a posse de bola ficaria mais ou menos assim. Com o Luciano recuado e o Caleri aqui. Porém, com a posse de bola, a ideia seria mais ou menos essa daqui. Não. Seria o Nestor mais recuado, o Luciano caindo por aqui, o Rato bem aberto, o Caio Paulista aqui e o Arboleda fazendo o líbero, né? Com os dois abertos para sair com a bola dominada. O Araújo de vez em quando vai ter que voltar para receber essa bola, assim como o Wellington Rato. Eu particularmente acho que essa é a formação mais próxima do ideal, né? Que o São Paulo pode apresentar para o jogo de sábado já contra o América Mineiro. Vejamos se é isso que ele fará. É aquela coisa, a gente sabe que o Luciano não está numa fase muito boa, talvez ele opte por tirar o Luciano, colocar o Nestor mais avançado, né? Fazer algo mais ou menos assim. E aí jogar de uma forma mais segura, né? Que vem os. Ah, como isso demora. Deve ter alguma função mais rápida aqui, mas como é a primeira vez que eu tô mexendo aqui, gente, vocês perdoem-me. E aí forma uma dupla aqui de ataque com o Nestor chegando mais. O Nestor ou o Araújo, enfim. Eles dois armando o time, 2 volantes e dois aqui no ataque. É o futebol mais clássico possível, pelo menos, né? O 4-4-2 que cansamos de ver aí na década de 80, 90, até o começo dos anos 2000 era muito comum times que jogassem dessa forma, com 2 atacantes, 2 armadores, 2 volantes e por aí vai. E, enfim, eu acho que a outra forma, caso ele opte por sacar o Luciano, acredito que no primeiro momento não, mas se o Luciano não der uma resposta, nada mais justo que ele ir para o banco, né? Bom, é isso, é isso.
Volto a frisar que eu acho uma pena, por mais que eu era um crítico do trabalho do Rogério Ceni, eu sempre acho que o técnico tem que ter tempo. Qual era a missão do São Paulo esse ano? Não cair, né? Todo mundo concorda com isso. Então, se lá na frente a gente visse que o time provavelmente iria cair, aí sim você demite o técnico. Do contrário, eu acho que não. Mas bateu o desespero e bateu o medo também, né? Quando chegou a nota da Independente lá, o Morumbi tremeu. Morumbi não, né? Porque o Morumbi é sólido como rocha. O Morumbi jamais treme, exceto em gols do São Paulo. Mas os diretores frouxos que são, eles sim tremem e tremeram com a nota da Independente. Beleza, gente. É isso. É assim que eu espero que o São Paulo estreie contra o América. Aliás, eu assisti um pouco, né? Eu assisti o finalzinho do jogo ontem do América contra o Defensa e Justiça. E deu 2-1 Defensa e Justiça. Pelo que eu vi nos comentários e nos melhores momentos, o América foi melhor em dado momento do jogo, né? E acabou tomando gols por erros defensivos. E os gols realmente foram vacilos. Dá para perceber que o Nino Paraíba, o lateral direito deles, sobe muito e deixa um corredor gigante ali. Se o São Paulo conseguir usar isso, o problema é que quem vai ocupar aquele espaço é o Caio Paulista, que é o lateral esquerdo. Então, quer dizer, ele não consegue marcar e ao mesmo tempo estar ali. Então, algum jogador tem que cobrir aquele espaço para receber a bola, puxar o contra-ataque, porque o Nino Paraíba sobe demais mesmo. Enfim, ali eu acho que a fonte foi por ali que saiu o primeiro gol do Defensa e Justiça e depois, num erro completo eu não vou lembrar o nome do zagueiro. O cara errou na saída de bola, entregou o segundo gol dos caras, mas o América Mineiro ficou em cima e tentou marcar um golaço. O Lucas Cal marcou um golaço numa jogada trabalhada da equipe. E aí depois, enfim, não conseguiu fazer o gol de empate, mas jogou muito bem o América Mineiro, tá? É, pelo menos pelo que eu vi e pelo que eu ouvi falar na transmissão. Certo, é isso, gente. Muito obrigado. O que você achou do Dorival Júnior? E o que você achou desse desenho tático? Vocês concordam ou vocês mudariam alguma coisa aí? Deixe nos comentários, certo? É isso, valeu. Esqueci de pedir, né? Comentário, inscrição, like, compartilhamento. Acho que é isso, né? Essa é a ordem. Tanto faz. Tchau.